Enquanto o mar tiver voz e o fado emoção, há de pulsar em cada peito o nome de Portimão. Neste quarto episódio do Marafado, voltamos ao Largo da Barca. Não por acaso, porque há lugares que não são apenas ruas, são cicatrizes de uma cidade. São pontos de partida, são margens onde a cidade aprendeu a atravessar-se. Antes das pontes modernas, antes do turismo e antes dos prédios altos, o nome Largo da Barca denomina o local onde, desde o século XV, aportava a barca que fazia a ligação entre Portimão e a Mexilhoeira da Carregação. A barca não era apenas transporte, era ligação social e económica. O largo tornou-se ponto estratégico da cidade. O nome ficou, mas a função mudou. Mas a memória ainda cá está. E é essa memória que vamos procurar com Jorge Veiga, o homem da casa, homem do largo, proprietário do restaurante Dona Barca. Um homem que cresceu entre estas pedras, que viu este bairro, esta zona mudar, o rio transformar-se, os barcos desaparecerem e os turistas chegarem. Vamos falar da infância, de cheiros a sardinha que aqui se fazem sentir todo o ano e o alcatrão dos barcos, de personagens típicas de Portimão, que já não existe, mas que ainda vive na memória de quem o sentiu. Este é um episódio sobre raízes, sobre identidade, sobre o que fica quando o tempo passa. Vamos, mais uma vez, neste Marafado, neste quarto episódio, falar de Portimão. Vamos falar de Portimão, vamos falar do Largo da Barca, mas especificamente vamos falar também de Jorge Veiga, alguém que está ligado a este largo já há muitos anos e que nos recebe sempre com grande simpatia. Jorge, muito obrigado por receberes o Marafado nesta tua casa, neste teu cantinho. É sempre um prazer receber o meu amigo Júlio. Obrigado, mais que amigo, mas pronto. Jorge, começamos aqui pelo Largo da Barca. Com esta introdução vamos precisamente falar, porque saímos do segundo e terceiro episódio mesmo aqui ao lado e foi só atravessar o largo para chegarmos aqui à Dona Barca. Se fecharmos os olhos e recuarmos sensivelmente aos anos 60, 70, quando tu brincaste aqui, digamos assim, o que é que poderemos ver aqui no Largo da Barca? Tudo isto era armazéns de peixe e de gelo, não é? Sim, isto ao princípio, segundo parece, nos primeiros anos do século chegou a ser armazéns de azeite. Depois passou para, a partir dos anos das paneiras, dos anos 50 e tal, 60, começou a ser armazéns de peixe. Praticamente aqui tudo era armazéns de peixe. Dos compradores que compravam as sardinhas para mandar para as fábricas, que antigamente praticamente ia algum para o consumo, mas a maioria era tudo para as fábricas. Além de Portimão já ter 20 e tal fábricas, era para o resto do país, para Peniche, para Matosinhos, para a Figueira, para Sines, para tudo o que era onde é que havia fábricas de peixe, era tudo daqui. Portimão era um grande porto de pesca de sardinha. Jorge, mas essa parte de ser armazéns de azeite ainda não é da tua altura, portanto não, é muito anterior? Eu sempre ouvi dizer que isso é muito anterior. Okay. Isso ainda foi alguns muito anterior. Jorge, que tipo de pessoas que frequentavam esta zona? Era mais pescadores, operários? Era tudo pessoal das fábricas, pescadores e tudo. O pessoal estava ligado ao mar, tudo o que era mar. Foi a partir dos anos 60, 70 começou a aparecer turistas, quando o turismo começou no Algarve, mas praticamente era tudo pessoal do mar.
O rio tinha outra vida, não era? Lembras? Parava. Aquilo era noite e dia, estava sempre movimento. Havia centenas e centenas de pessoas todos os dias nesta baixa a qualquer hora do dia. E tu nas nossas conversas, que já tivemos ao longo de tantos anos, chegaste a dizer que quando a lota começou a funcionar praticamente todo o dia, Sim, sim. eles até dormiam aqui no lar da barca à espera. Houve uma altura que a lota funcionava à noite, a qualquer hora da noite, e a maior parte da malta dos ternos, que a gente chamava ternos, os que faziam o peixe, os que tratavam, que jogavam os jogadores, os que jogavam o peixe, cada comprador normalmente tinha um terno para trabalhar. Muitos até dormiam aqui porque não sabia a que horas o peixe vinha, podia vir às 11, podia vir à meia-noite, podia vir quase muitas das vezes ficavam aqui. Era muito mais fácil do que ir a casa dormir. Até depois não havia, e também as tascas, não é? Não havia telemóveis, e não havia telemóveis. E as tascas também obrigavam quase a isso, não é? Então não havia telemóveis, toda a gente tinha telefone. Naquela altura, quem é que tinha telefone? Mas então não havia, digamos assim, um comércio tradicional aqui à volta. Que lojas e tascas é que havia aqui? Lembras? Havia, que eu me lembro, havia o Tenho Bica, que era a ceia que tinha mais, que vendia peixe frito logo a partir para aí das 4 da manhã, 3 da manhã, fazia peixe frito. Os hambúrgueres da altura. Né? Havia o Larussa, que é aqui, havia a Mamalhuda, outra taberna, havia o Casimiro, o Casimiro, havia na Rua da Ribeira também havia o Café Sagres. O Café Sagres também já é bastante antigo. Havia umas quantas, e na Rua da Ribeira havia ali algumas também. Não chegaste a provar nenhumas sandes de peixe frito, não é? Maçaricos. Não, peixe frito, sim. Desse peixe frito. Sim, era o peixe, então ele fritava o peixe, depois a gente punha num pedaço de pão e comia. Como um hambúrguer normal. Era como era naquela altura. A fome dava às tantas, quem andava à noite, de manhã dava fome, era aquilo, e era um copo de 3. Jorge, é assim, o teu pai vendia peixe nos armazéns que ficam situados aqui mesmo em frente da Dona Barca. Comprador de peixe, era assim, vendia. E tu já disseste que esses peixes eram mais para fornecer restaurantes. Restaurantes, sim. Teu pai, mas vinha de família esse negócio? Ou... Não. O meu avô era eletricista, foi o primeiro eletricista de Portimão. E então o teu pai vai para os armazéns de peixe sem nada ter tradição na família, digamos assim. Primeiro acho que começou a trabalhar com o meu padrinho, que era escriturário, pronto, no escritório dele ali, que também tinha aqui na antiga lota. Depois, mais tarde, é que ele começou a negociar em peixe, comprar e vender peixe. Nunca tiveste ideia para pegar no negócio do teu pai? Ainda tive um tempo, mas pronto, depois cheguei a uma altura, tinha que optar, ou ficava com pessoa da Dona Barca, ou ficava com a Dona Barca, ou não sei o quê, pronto, e optei. O teu padrinho, que já falaste, era uma figura também bastante conhecida. O Joaquim Madeira Caracol. O Joaquim Caracol, que Caracol não tinha nome, era só apelido, não é? Não, era, além de ser comprador de peixe, por fim vendia gelo. Vendia gelo? E ainda tinha ali a Pensão Caracol, que lá aqui na Rua Infante Henrique. Ok, que muita gente vai se rever e vai com certeza se lembrar do Joaquim Caracol. Mesmo ao lado do armazém do teu pai, situava-se o armazém do pai do nosso amigo Zezé Camarinha. Era Zezé que havia, era ele e era o irmão que é o Totó. Um era o Totó Camarinha e o outro era o Zezé Camarinha, que era o pai do famoso Zezé Camarinha. E portanto uma pessoa sempre impecavelmente bem vestido, não é? Sempre fato, colete, chapéu, sempre. Mesmo como parecia aqueles artistas de cinema. E portanto, a primeira taberna que aparece é aqui a taberna da Maré, e depois como é que isto vai crescendo, digamos assim, que era do Larussa, não é? Não, primeiro estava o Balau, quem começou logo aqui neste largo a vender sardinhas foi o Balau. Depois mais tarde foi o Larussa, era tasca, já punha os fogareiros, a malta chegava ali, ele tinha os fogareiros, alugava os fogareiros, que era hábito toda a gente alugar os fogareiros e comer sardinhas. E para a rua toda Vasco Pires e a rua da Caca Seca era tudo, toda a gente, antigamente toda a gente tinha fogareiro para passar o peixe na rua, passava entre o meio-dia até às 2 e tal, toda a gente estava a assar peixe. E depois a taberna consumiam só, digamos assim, o líquido, não é? O vinho. O líquido, o vinho, as outras coisas, pronto, ou cobrava X para o fogareiro e mais era
E depois acabavam por dormir aqui no lar da barca à espera do próximo trabalho. Tantas vezes, aquilo, sabes que às vezes os ternos, às vezes os barcos vinham muito carregados, faziam 18, 14, 15 toneladas de peixe, e às vezes levava 10 horas ali a pimba, e eles ficavam por aí, acabavam tarde, mas às vezes comiam, às vezes, e dependia também depois da maré. Se a maré estivesse lá em baixo, levava-se muito mais tempo a tirar o peixe. Quando estava aqui em cima era fácil, agora quando estava mesmo lá em baixo, havia dias juntava 30 traneiras carregadas de sardinhas. Sim, porque a lota funcionava aqui perto. Era aqui na ponta da lota, era a ponta da lota. Precisamente. Esta aqui era a lota do peixe de escama, pronto, aquele peixe que a gente chama, e a sardinha era ali na ponta da lota, que ainda existe. Ok. Jorge, agora vamos falar um pouco sobre ti. Tu nasceste em Portimão? Na Rua do Craveiro, aqui ao pé. Nasceste em casa, não nasceste no hospital antigo. Não, foi numa rua aqui perto da Rua do Craveiro. E onde é que cresceste exatamente? Depois fui morar para São Sebastião, Pedro dos Três Bicos. Okay. Como é que eram as tuas brincadeiras naquela altura? Era igual aos outros, era andar a jogar à bola e outras coisas mais. Sei lá, noutra altura a gente andava para os campos, lá os pássaros, aquilo tudo. Porque as pessoas não sabem, mas aquela zona então era tudo, só campo. Tudo campo até à Praia da Rocha, não é? Então os Três Bicos tinha 3 ou 4 casas, depois é que começou a crescer. Jorge, tu tens uma teoria bastante interessante para o bairro que depois começou-se a denominar Três Bicos. Porque que a gente, quando ia para lá, quando ia dizer, olha, vamos para a casa dos Três Bicos, que era uma casa à entrada, que o telhado fazia 3 bicos, e então a gente dizia, olha, vamos para a casa dos 3 bicos, e a partir daí começou-se a chamar 3 bicos. E foi daí que o nome 3 bicos. 3 bicos. Porque aquilo também não havia assim muito, depois devagarinho foi crescendo. Aquilo era, ao princípio era poucas casas, era a zona, pronto, vamos lá ver, começou a ser a zona rica da cidade. As vivendas. Porque aquilo era tudo moradias naquela altura, não é? Sim, depois é que começou a aparecer alguns prédios, mas ao princípio foi vivendas. E tu recordas também, possivelmente, os mais velhos vão se recordar, com certeza, da fábrica do pimentão. Se me lembro, a fábrica do pimentão, todo mundo se lembra. A gente passava lá o tempo todo, não havia mais nada, era a roubar miolos de amêndoas, a ir atrás das abelhas, das vespas, apanhar, picar, deitar a cabo os ninhos das abelhas. Portanto, tudo isso ali naquela zona dos Três Bicos não havia nada, e depois tinha lá o terraço onde é que a gente jogava a bola. E mais abaixo, agora onde estão os prédios, era a zona onde se fazia os bailes populares? Era onde é que eram as barracas, que depois mudou, que antigamente, à subida antes de conseguir para os Três Bicos do lado direito, eram as barracas de madeira que vivia lá, depois mudaram aquela malta lá para o bairro 1 de Junho, que é aquilo onde é que é o pé da Coca de Maravilhas, depois do 25 de Abril, mas ainda me lembro de ser miúdo e ver aí, e aí faziam o mastro, onde é que se fazia bailes. Para situar, digamos assim, que era perto, ou digamos assim, contínuo ao restaurante Gato, ao famoso restaurante Gato. Sim, que nem existia, que era nessa zona. Que não existia. Sim, que era aí umas quantas barracas de madeira que havia. E depois houve o incêndio e a fábrica do pimentão ardeu. E portanto ficou ao abandono durante muitos anos? Sim, aquilo ficou desativado durante muitos anos e pronto. E depois ainda secavam amêndoas lá atrás e vocês utilizavam as amêndoas para experimentar se o produto estava bom de vez em quando. Sabes como é que é, moço? Você era mesmo assim, então o que é que querias que a gente fizesse? Mas a tua vida profissional não começa, digamos, na restauração, começa na hotelaria, começa no Hotel Penina. Sim, em que ano? Comecei no 78. Comecei no hotel 78 até 82, depois fui para a América, depois voltei, depois acho que fui para a Vila Lara, depois estive no Monte Choro, em 2 anos, em Albufeira, depois fui outra vez para a América e depois ainda trabalhei pouco tempo na Quis do Delfim, depois trabalhei uns anos ali na pizzaria de Nápoles, que era a primeira pizzaria de Portimão. E já vamos falar, e depois, na altura em que fazes essa mudança, digamos assim, para a restauração com o teu primo, já iremos lá, mas antes de mais, eu queria também, porque me lembrei de falar de uma situação que muitos
dos rapazes da tua geração vão se lembrar que era o tal famoso Poço da Morte dos Três Bicos, o Poço da Morte era que ficava a gente- perto da casa do João Grande. da casa do Dr. João Grande, não é? Que era o Poço da Morte, onde é que toda a gente por Timão ia para lá. Estava tudo o que era bons rapazes, estavam sempre lá todos. E portanto também perto ali na Sim. horta da Vizinha Prata. Sim, ao pé de onde é que está agora aquilo São Expedito. né? São Não, Expedito, sim, São sim, Expedito, sim. Era aí que a gente tinha feito o Poço da Morte, antes do barranco do Rodrigo. O Poço da Morte não era mais do que uma zona de terreno cavada, digamos assim, onde as motas andavam. Andava em sentido contrário. Não havia internet, portanto, Não, como não havia gente. internet, tinha que se inventar. E para além das amêndoas, havia o Poço da Morte do famoso Três Bicos. Entretanto, o Hotel Penina, como já falaste, e depois a Torre Alta vieram dar um grande impulso e dar outras oportunidades de emprego aos jovens, que tu na Sim. altura eras jovem, para além da pesca, das pessoas irem parar à pesca e às fábricas É o que e tudo havia mais, não é? naquela altura, antigamente, sempre ouvi dizer o que havia era. O comércio era zero. Era a indústria da pesca e eram as fábricas. Ou trabalhavam nas fábricas ou na pesca. Toda a gente estava ligada a uma coisa qualquer, ou pescas ou. E Pois tu mais foi aí tarde. que optaste não ir e seguir o teu pai, os armazéns de peixe, Pronto. e seguir, digamos assim, a restauração. Pois, Ganhava-se sim. mais na altura, não era? Epá, era diferente. Sabes como é que é? Aconteceu. Aconteceu. Jorge, e então, mais tarde, e isto também é algo que as pessoas se calhar não estão, digamos assim, habituadas ou então não reconhecem esse vosso trabalho e a tua participação. Tu e uns amigos, alguns deles também pessoas muito conhecidas nesta cidade, constroem no Portimonense Sporting Clube uma equipa de rugby. Como é que surgiu a ideia de fazer uma equipa de rugby? Porque, olha, sei lá, porque havia alguém que gostava, que era o Pimentel, era o filho do João Novo, era o engenheiro que agora é o Benedito, era da equipa, era o Consciência, que não sei se ainda está vivo, acho que andava com problemas, e pronto, e era a malta. E era o engenheiro Vilarim Reis. Era o engenheiro Vilarim, era aquela malta que a gente dizia tudo, depois começou-se a juntar os amigos, era normal. Era aquela altura, era um desporto diferente, era um desporto engraçado, e a gente gostava, ia treinar para a Penina. Mas alguém percebia de rugby na altura quando vocês construíram a equipa? Epá, não muito, mas pronto, mas mais havia 2 ou 3, até sabiam as regras bem. E depois passaram aos outros. Mas chegaram a competir. Não, mas é que a gente tinha o nosso treinador, sabia que era o veterinário, que era o Thompson. Que era um estrangeiro radicado cá, não é? Que era veterinário em Mochico, que era qualquer coisa, que era o nosso treinador, que era o Thompson. E depois chegaram a competir. Ainda conseguimos, ainda se chegava, ainda se fomos chegar, ainda se chegava muito aqui, ainda se foi lá em cima a Lisboa, a Évora, ainda me lembro uma vez fomos jogar, essa foi demais, a Évora, nunca tinha ido a Évora, por acaso é verdade, e então a gente chegou cedo, depois andava, estamos a ver o nome das ruas, aquilo era muito engraçado, aqueles nomes, e há lá uma placa que diz assim, Reguengos 60 km, diz o alentejano, moço, quer ir para Reguengos, é sempre em frente. 60 km. 60 km, porque no Alentejo é tudo ali perto, não é? E o jogo era na escola dos regentes agrícolas, com que a gente ia jogar, que era em Mitra, nunca mais me esqueci do nome, Mitra. Ai, logo ali, nunca mais aparecia, era logo ali. Bom, naquele dia chovia tanto e tão pouco, a gente ao intervalo lá estava a ganhar 7-0. Na segunda parte perdemos para alguns 30, já ninguém aguentava. Era tudo a perguntar, tens shampoo, tens não sei o quê, chovia tanto, o campo estava até alameado, já ninguém quis mais saber daquilo, estava tudo junto que acabasse o jogo. É uma história interessante, o rugby em Portimão teve... E a gente jogava nos montes, houve uma altura que jogava-se ali no campo dos montes. O Portimonense teve uma equipa de rugby. Bom, Jorge, para além do rugby, tu neste largo da Barca e não só, Portimão também não era assim muito grande, havia sempre aquelas figuras
locais, o Calita da Anália, o Marinho do Val, Mas também Papovs, o Papov, o Zé das Cabras. mas tu tens um que me falaste que eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar, que era o Macho Amarelo. O Alexandre Macho Amarelo. Era aqui um que era de Lagoa, eram dois irmãos que viviam aqui em baixo e que trabalhava para o Zé do Carro, que era gelador. O Zé do Carro? Boa. Zé do Carro. Zé de Carro, que era um comprador de peixe, que era o Zé de Carro. E ele era aí, vivia aqui, morava aí. Primeiro morava no armazém. Depois ele, quando passou o armazém para o MEC, ele pronto, teve que dormir debaixo do arco, dormia aí debaixo dos arcos, dormia aí tudo. Gostava mais de vinho que a gente gosta de água. Era o Alexandre Macho Amarelo. Alexandre Macho Amarelo. Jorge, neste Portimão, que nós temos alguma nostalgia, diz-me lá qual é a tua opinião, o que é que Portimão de hoje perdeu em relação a antigamente? As pessoas antigamente acho que saíam mais para a rua, as pessoas eram diferentes, eram mais unidas. Acho que agora a cidade cresceu muito e diversificou tudo. Antigamente, quando a gente era, toda a gente ia para a casa inglesa. Toda a gente se encontrava à casa inglesa, não havia mais nada. Todos os dias, toda a gente ia à casa inglesa. Agora, pronto, a cidade cresceu. Era um centro, não era? Era um centro, havia a rocha, mas isso pouca gente ia para a rocha. Aquilo também não tinha nada. Tinha o pinguim, havia o pinguim, mais uma coisa. O Madeirão aparece depois, não é? O Madeirão aparece depois, havia lá o Tonho. O Tonho naquele que tinha cá em baixo os três palmeiras, que é o gajo que naquela altura vendia Santos Chouriço e de Mocela. É verdade, o gajo cheio de fome ia lá comer Santos Chouriço e de Mocela. E depois mais tarde apareceu o Bananas, aí é que pronto. Foi a grande revolução, o Bananas. Primeiro foi o Bananas, depois começou a aparecer tudo. Mas sabes quem é a melhor personagem para falar de Bananas? É o nosso próximo convidado do Marafado e vamos falar sobre o Bananas com ele e ele vai nos contar as histórias todas. E depois, sei lá, sabes que Portimão teve aqui um bar, é uma pena, para mim é dos mais bonitos que havia, que era o Boémio. Sim, aqui nesta zona antiga, quando tentou-se revitalizar esta zona. O Boémio ainda vive. Não sei quantas vezes o Rui Veloso, Jorge Palma, o Ranquial, Pop Del Arte, Tantra. Eu também vi alguns, ainda me lembro. Era aqui. Depois mais tarde também vi eles no House, que também foi uma discoteca onde é que é agora parte da garagem do Pingo Doce, ao lado do Lar da Criança. Foi cá a única discoteca que praticamente houve quase em Portimão, que era o House, onde é que era antes o stand do Sebastião da Sás. E pronto, e bares sempre uma coisa, nunca foi assim muito na cidade, tirando o Era Norte de Joaquim Burro. Pois. E a cidade, a partir daí, em termos de vitalidade do seu centro e essa animação que chama as pessoas, começou a degradar-se, digamos assim. Sim, isso agora é... E acho que as pessoas se sintam... Pronto, há coisas que... Pronto, cada vez há mais gente fora, há mais coisas, e as pessoas também têm outras ocupações, penso eu. Também a diversidade, apareceu Alvor, que não havia, apareceu muita gente que prefere ir para Alvor, para outros lados. Foi o que Portimão também, digamos assim, o Conselho de Portimão ganhou. Perdeu numas coisas, ganhou noutras, digamos assim, e aumentou a população para quase 60 mil pessoas. E de maneira, então aquilo era, então o que é que havia? Cada vez que um gajo se lembra, ainda lembra que a gente vinha dos Três Bicos, pronto, passava pelo campo de futebol, vinha para o Picadeiro, onde é que agora há Malata, aquilo era só campo, não havia nada, aquilo era só campo. Até ao estádio do Portimonense não havia nada. Do outro lado do estádio do Portimonense havia as uvas, havia lá uma quinta onde é que tinha as uvas, que a gente ia roubar as uvas quando ia ver a bola, e havia o Viver, que já nem existe praticamente, que era muito grande o Viver naquela altura, acabou. E depois para a outra zona, até o Aqua, também era tudo terrenos então, por aí. Então a gente enfiava-se ali onde é que é a extremeira da Câmara, agora onde é que é a Raminha, aquilo era a extremeira da Câmara, aquilo era muros de pedra, a gente passava lá muito, às vezes sabes, naquela altura era muito normal a gente jogar a bola com as outras aldeias, sei lá, quando a gente ia à estação tinha que passar lá, porque era tudo muros de pedra, quando a gente passava era tudo muros altos de pedra, a gente ia à estação, outras vezes ia só para os montes o gajo ia direito, é como a Torre Alta também aquilo era só campo,
quando fizeram o campo da Torre Alta, aquilo estava isoladíssimo, não havia nada. E depois é que começou a crescer. Como tu dizes, havia mais, digamos assim, havia mais um espírito bairrista. Era, toda a gente era tudo, a malta, pronto, era do bairro, agora já não. Agora. Mas ainda hoje, nestas gerações, ainda se nota, aquele é da Boa Vista, o outro é do bairro Pontal, o outro é do bairro dos Pescadores. Antiga que sabe, por exemplo, uma das coisas que faz confusão é a gente chegar agora ali ao bairro Pontal, onde é que começa o que é agora, é 25 de Abril, é Quinta do Amparo, é o bairro Encarnado, é o bairro Operário, é o Massacota, como é que eles chamam, o São Bernardo, o que é aquilo, o bairro do Bernardo, e antigamente era bairro Pontal. Qualquer tudo do Amparo, a gente sabia logo o que era, só o bairro Pontal era tudo incluído bairro Pontal, não é? Agora quem é que conhece não consegue dividir. Aquilo, cada zona é cada zona. Sim, e tem início tudo no bairro dos Pescadores, portanto, naquele bairro dos Pescadores e desenvolve-se tudo ali à volta. Foi o bairro Pontal, foi aquilo tudo, começou primeiro o bairro Pontal, depois começou aquilo tudo a crescer. Jorge, assim sendo que se na altura o Portimão tinha isto para oferecer, agora o que é que o Portimão tem para oferecer ao turista? Para além da nossa esplêndida gastronomia, que tu também defendes muito bem aqui na tua casa. Pois o que é que tem? Agora praticamente é sol e praias. Virámos para aí, não é? Sim, viramos para sol e praias e pronto. E há coisas que acho que vivemos das coisas naturais que temos, que é o sol, que é as praias. Antigamente, pronto, quando havia aqui a descarga da sardinha, todos os dias havia centenas e centenas de estrangeiros diariamente em Portimão para viver a descarga, acabou. Tu há pouco falaste de Alvor, voltamos a Alvor e voltamos a outra casa que tu também tens, que é o Zé Morgadinho. Uma das casas mais antigas do concelho, onde os alvoreiros iam comer batata doce e beber medronho. Era batata doce e medronho. Era típico daquela altura, não é? Era batata e daquela doce zona. e medronho, era. E o Zé Morgadinho, quando pegaste no Zé Morgadinho, já era uma casa com muitos anos de... Já muito antiga. Aquilo nem ninguém consegue precisar os anos que aquilo tem. Aquilo é muito antigo. É uma casa com muitos anos. Jorge, ainda digamos assim, que tu tiveste aqui alguns personagens também a trabalhar para ti, principalmente um vendedor e um assador de sardinhas de excelência. O Balau mata-galinhas. O Balau mata-galinhas. Fala-nos um pouco sobre essa figura típica. A gente chamava mata-galinhas, sabes porquê? Ele sempre foi um vendedor para a Frontex. Praticamente quase aos 70 anos é que ele se lembra de tirar a carta de condução. E então ele andava de carro, aquilo era um perigo. Então a gente chamava-lhe mata-galinhas por causa disso. Portanto, é uma das personagens que até tu tens aqui em vários sítios, vários cantos. O Romeu bate-latas também, em muitos anos foi o Romeu. O Romeu, pronto, eu conhecia, era por Romeu. O Romeu bate-latas. Não estou para dizer, não digo aqui... Que era sobrinho do Balau. Era sobrinho do Balau. Por acaso é engraçado que ele era tio do Balau. Ele várias vezes usava... Ele era sobrinho, Romeu 11 vezes cabrão. Isso mesmo, é verdade. O avental dele. 11 vezes cabrão. Tem tantas vezes que passou na televisão. É verdade. Bom, mas para além disso, e isto é para mim, também para mim uma novidade, apesar de nós não termos muitas tradições em termos de varinas, daquelas varinas típicas como nós as conhecemos, Portimão teve uma varina bastante conhecida, era a Gracita, que até é tia de um funcionário teu. Fala-nos um pouco sobre ela. A Gracita, ela vivia com o Totó Camarinha, o tio de Zezé Camarinha. Portanto, então viveu com o tio do Zezé Camarinha, portanto, e ela era mesmo típica. Era mesmo varina. Portanto, fazia da venda do peixe a sua profissão, não é? E era uma mulher... Uma mulher, se tinha cada mão que aquilo era um remo, os homens tinham medo dela que se pelavam. Jorge, vamos falar agora da Dona Barca. O teu primo João Veiga sempre foi um excelente relações públicas aqui desta casa e do Zé Morgadinho, portanto da vossa empresa. Tu sempre foste muito mais discreto. Uma questão de feitio ou de estratégia? De feitio. Ele gostava mais e tinha mais jeito do que eu ainda tenho assim muito jeito. Ele sempre gostava e eu gostava.
Uma homenagem também aqui no sim, Marafado ao, Pois então, ao João. ele é que era, ele era mesmo, e era bom, ele era bom. O nome Dona Barca é uma homenagem ao Largo. Ao Largo. Foi pensado precisamente para homenagear o Largo, não é? Mas como é que começa esta vossa parceria entre primos e decidem abrir a Dona Barca? Portanto, ele já estava no ramo ou também era Ele trabalhava alguém na novo? Câmara, naquela altura ele trabalhava na Câmara. E, portanto, juntaram-se com a ideia de transformar este armazém. Por exemplo, a gente primeiro vendemos, depois foi bar durante para 1 ano ou 2, depois é que se transformou em restaurante. Primeiro começamos como bar. O cliente, quando entra aqui, e nós escolhemos este espaço precisamente, não fomos lá para fora, escolhemos aqui o interior, precisamente para ver tudo aquilo que tu tens aqui à tua volta, que cada objeto deste é um pouco da história, não só da casa, mas também da cidade. É verdade, é verdade. É preservar a nossa cultura e a nossa tradição. Tens aqui artistas plásticos portimonenses. A maioria é tudo portimonenses. Praticamente. Praticamente, tirando um ao outro, é tudo portimonense. Há alguma documentação e livros também de Portimão? Algumas coisas que tu vais... É quase tudo Portimão. Tenho aqui umas partes que é tudo o que é livros de Portimão. Traineiras, portanto, tentas aqui preservar e dar esta imagem, digamos assim, a quem nos visita também, para além da gastronomia que tu serves. Logicamente. E o que é nosso é que a gente às vezes não dá valor ao que temos, mas temos que valorizar o que é nosso. Na tua opinião, e tens uma opinião bastante interessante sobre este assunto, o nosso peixe é o mais saboroso, todos nós sabemos, mas tu também tens a opinião que não é só o peixe, mas também o nosso sal que faz a diferença perante Além da os gente outros. saber assar, é o nosso sal. O nosso sal, porque tu já tens experiências de ires a outros sítios, provares o mesmo peixe. Não tem o mesmo sabor, é o sal. O nosso sal é completamente diferente. O sal do Algarve é muito bom. Tu contavas no outro dia que das vezes que já falámos sobre o assunto, que já foste a Marrocos, comeste precisamente o mesmo peixe, porque algum do peixe que nós comemos vem de lá, não é? Muito. E, portanto, há uma grande diferença na forma como se confecciona, mas também no sal, não é? É isso mesmo. É o sal. O sal tem muita influência. Jorge, tu e o João, acho que foram pioneiros no marketing, nunca antes visto da década de 90, digamos assim, com t-shirts que marcaram o vosso restaurante, e não só. Portimão ficou famoso em todo o lado, com alguns dizeres bastante interessantes, que eram muito nossos, mas que nós não utilizávamos em lado nenhum. Se não gostar, não paga e dê porrada no empregado, ou então o célebre já vou porra. Como é que surgiu esta ideia? E havia outra, como é que era? Já vou, já cá estou. A sair passou até quando os moços fizeram a travessia daqui para Moçambique de carro, levaram os t-shirts e aproveitaram isso para quando chegar, já vou, já cá estou. Até passei na televisão lá de Moçambique, umas que a gente teve azuis que dizia já vou, e atrás dizia já cá estou. E portanto, vocês lembraram-se de pôr isso nas t-shirts, nem estavam a pensar, porque naquela altura, nos anos 90, não se pensava tanto em marketing deste tipo, não é? Não. Era coisas que eram nossas, aquelas tradições. E há tantos, e como há outras que é incha. E havia uma, como é que era? Como as sardinhas quebras. Pois, essa também. Essa é muito pesada. Jorge, agora a nível mais pessoal, com estes anos todos, vendo esta evolução toda, não só daquilo que vocês construíram, mas também da tua vida, destes anos todos, da vivência da cidade, o que é que o miúdo Jorge Veiga dizia, ou diria ao homem que és hoje, em termos o que é que ele diria, Jorge? Devia ter ouvido os Mavelhos quando era novo. Mas porquê? Porque eles davam-nos bons conselhos e a gente nunca acreditava, achava que sabia sempre mais, é o que se passa hoje. Mas tu chegaste onde chegaste hoje, sim, não é? Mas onde pronto, estás mas hoje. também há coisas que se um gajo estivesse para ouvir, se calhar sabia mais.
que a gente nunca quer crer, que a gente chega a um certo ponto, a gente sabe tudo. E é o mal da gente é não aceitar às vezes os conselhos dos mais velhos. Que os mais velhos, principalmente os nossos pais e as pessoas que gostam da gente, só nos dão bons conselhos, só que a gente às vezes esquece. Olha, se pudesses passar aqui uma tarde ali na tua esplanada, uma tarde inteira, com as pessoas, algumas das quais tuas queridas que já partiram, quem é que sentavas à mesa? Epá, que é que sentava? Aquelas pessoas que a gente gosta? O João Sim. e mais Sei lá, quem? outro amigo meu que era o Jorge Careca, sei lá, pronto, falar de familiares, alguns familiares e outros amigos que a gente teve, que agora de momento, alguns que nos marcaram quando a gente era na infância. Portanto, E também um amigo de um amigo meu, o filho, que eu também gostava muito dele. sentavas eles todos à mesa e para uma amena cavaqueira. Que é o Zé Luís, que o moço é de lá, cara de Albufeira, casa era 5 estrelas, que infelizmente partiu cedo. Jorge, gostei muito de estar aqui, como gosto de sempre estar aqui Muito. contigo. Sim, É sempre eu. um grato prazer estar contigo e conversar contigo. Foi bom porque não és uma pessoa muito dada a estas coisas e aceitaste o nosso convite Só para... sou Natal bem primo, se tivesse bem primo era eu. Mas se não tens hipótese, e és tu, se fosse eu, nem perdia tempo. Obrigado, Jorge, obrigado por essa sinceridade e obrigado por estares disponível, porque isto é mais um dos testemunhos que nós queremos guardar para o futuro da nossa cidade e para aqueles que não conheceram estas zonas, estas pessoas que nós falamos, mas que vão conhecer aos poucos com o Marafado. E é assim, o Lar da Barca já não tem barca, Já não. mas continua a ser O Lar travessia. da Barca. É o Lar da Barca. O Travessia. pior de Portimão. Esta travessia. E foi. É Aqui verdade. estavam os bandidos todos, toda a gente antigamente, vivia o Chapelica, que correu as cadeias todas do país inteiro. O Chapelica, é verdade, não me lembrava do Chapelica. A malta velha, se falas do Chapelica, toda a gente conhece o Chapelica. É verdade. Havia o outro que era o 70, tinha o pato, andava sempre com o pato, ia para as tabernas com o pato atrás. Já não falando dos outros todos. Do Lar da Barca dos bandidos todos. É mais uma frase que fica. E esta travessia, como eu dizia, que entre o que fomos, o que estamos a ser e aquilo que nós queremos ser no futuro. Portimão não começou nos prédios altos, nem nas fotografias de verão, começou aqui, na margem, na zona ribeirinha, no sal, na espera, enquanto houver, como nós, esta equipa, quem conta estas histórias, o antigo Lar da Barca não desaparece, fica na memória, fica na voz, fica à mesa, fica no Marafado.